Como a ferida do abandono pode te impedir de prosperar. Como simplesmente você se sentir deixado de lado, se sentir sem importância, pode estar impactando a sua vida hoje e te impedindo de prosperar. Seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida financeira, seja com seu próprio corpo. Isso mesmo, você pode estar sem conseguir emagrecer simplesmente porque você sofre com a ferida do abandono. E enquanto as pessoas vão entrando, vou aproveitar para me apresentar para você que está aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Iane Santos, eu sou hipnoterapeuta e te guio numa jornada de resgate da autoestima. E para isso você precisa resgatar e resolver todas essas demandas que estão lá no teu passado, que são demandas emocionais, que estão relacionadas às feridas emocionais. E são 5 feridas que podem estar te impedindo de alcançar uma vida plena e feliz, que é a ferida da rejeição, a do abandono, a da traição, a da humilhação e a da injustiça. E nessas lives eu tenho falado exatamente dessas feridas. E o foco de hoje vai ser a ferida do abandono. E aproveitando, para quem está me assistindo em outro horário, uma ótima tarde, um ótimo dia, mas agora eu tô falando com quem tá aqui comigo nesse momento. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para vocês. E já preciso te dizer para ficar alerta, porque essa ferida do abandono é uma ferida muito comum e que ela começa entre os 2 e os 3 anos de idade. Entre 1 e 3 anos de idade. E sabe o que é mais impactante dessa ferida? É que simplesmente ela é uma ferida que está relacionada ao fato de você não se sentir importante o suficiente. É como se, no caso da ferida do abandono, você sente ela da seguinte forma: eu já fui querida, eu já fui importante e deixei de ser. É como se você tivesse sido escolhido e depois deixado de ser. E isso vai impactar você em todas as suas relações durante toda a sua vida. Seja as suas relações financeiras, seja as suas relações amorosas, seja as suas relações na família. É importante você ficar atento porque a ferida do abandono faz você se sentir insuficiente, incapaz. É como se você achasse que você não é bom o suficiente para que as pessoas gostem de você. E isso faz com que você busque atenção, busque ser reconhecido, busque ser destaque. Só que enquanto você está buscando tudo isso no outro, você corre o risco de desenvolver a dependência emocional. E é por isso que quem sofre com a ferida do abandono normalmente desempenha o papel de vítima. São pessoas que simplesmente ficam presas nessa questão de ser a vítima da relação. E vocês sabem qual é o grande desconforto, qual é o grande problema de você ser a vítima de uma relação? É que quando você se coloca no papel de vítima, você simplesmente acha que a sua responsabilidade não existe. Você coloca a responsabilidade por sua felicidade na mão do outro. É isso que acontece quando você está no papel de vítima. É por isso que as pessoas que sofrem com a ferida do abandono são pessoas que têm tendência a ter problemas sempre. E simplesmente elas não acham que esse problema é algo que está paralisando a vida dela. Elas até gostam de ter problema. E você pode estar aí me perguntando, mas Iane, como é que alguém gosta de ter problema? Quando ter um problema, quando ter uma doença, faz com que as pessoas olhem para você. Essa é a grande questão. As pessoas que sofrem com a ferida do abandono muitas vezes desenvolvem doenças incuráveis, raras, exatamente para ela ser o centro da atenção, porque ela se sente importante, ela sente que ela é o destaque.
E, gente, quem tá falando com vocês é alguém exatamente que tinha uma dessas feridas. Porque essa ferida é vivida na ausência, no sentimento de que eu não sou mais importante para aquela pessoa que normalmente é do sexo oposto. E como meu pai faleceu muito cedo, esse sentimento de abandono que me fez criar um vazio dentro do meu peito, ele ficou cada vez mais forte dentro de mim. E o vitiligo é a prova disso. Porque ao longo da minha jornada, apesar de conscientemente eu não gostar do vitiligo, eu comecei a perceber que eu me sentia importante por conta dele. Eu percebi as pessoas olhando pra mim por conta dele. Era uma forma que a minha mente falou: opa, assim as pessoas te dão atenção. E isso era a forma que eu tinha de me confortar. E olha a importância de entender isso para eu conseguir fazer o meu processo de cura. De aceitar que o vitiligo tinha um benefício na minha vida. Do mesmo jeito acontece com pessoas que sofrem com fibromialgia, com ansiedade, com depressão. Sabe quando você tá deitado lá na sua cama e que as pessoas vão lá te olhar? Quando as pessoas estão lá preocupadas com você? Só que isso você não aprendeu na vida adulta. Muitas vezes você foi uma criança que a diferença entre seus irmãos é muito pequena. Então era uma criança que não tinha nenhum aninho e já tá com outro irmão. Ou seja, ela começa a pensar. A criança não tem essa parte racional. Então você começa a achar, poxa, a minha mãe ama mais o meu irmão. Ela não tá me dando atenção. E aí você cresce com esse sentimento de abandono. Ou então você tem pais que se esforçaram tudo. Você olha e fala, meus pais são o máximo. Eles fizeram de tudo pra me dar os melhores conhecimentos, estudar nas melhores escolas. E você é grata por eles agora na vida adulta. Só que quando você era uma criança, sabe o que você sentia? Abandonada. Porque seu pai e sua mãe saíam para trabalhar e você ficava sozinha, ou com um cuidador, ou no tempo integral na escola. Porque, gente, o que você precisa entender é que a criança que você foi e que hoje ainda tá aí dentro de você, muitas vezes esperneando, ela só quer 3 coisas, que é proteção, acolhimento e amor. Se ela tem isso, tá ótimo. Mas se você busca dar pra ela tudo, por exemplo, que o dinheiro pode comprar, e não dá pra ela esse amor, essa atenção, esse cuidado, pra ela tá faltando o principal. Ela não entende que você tá cuidando dela do modo que você acha melhor. Ela entende que muitas vezes a minha mãe não me ama. Ela simplesmente gosta mais de outras pessoas. Eu não tenho importância pro meu pai. E é assim que você cria relações de dependência. Por quê? Como você quer se sentir importante, como você quer que o outro te dê atenção, você começa a se boicotar nas suas necessidades, nas suas prioridades, nos seus desejos. É quando você simplesmente tem dificuldade de dizer não. Sabe por quê? Porque se você dizer não, você acha que o outro vai ficar chateado com você e você vai perder importância para ele. Você simplesmente não quer se posicionar porque você tem medo de desagradar e do outro te abandonar novamente. Isso acontece, gente, até no relacionamento, quando muitas vezes tem mulheres que estão sendo traídas e fingem que não vê porque tem medo de ser abandonada. E isso acontece com homens também. O homem que sofre com essa ferida do abandono é aquele homem que sabe que a mulher está traindo e simplesmente ele não faz nada, porque a dor de se sentir abandonado é maior do que a dor de lidar com aquela traição. Então ele finge que não vê aquilo, assim como a mulher. Gente, e as feridas do abandono podem ser tão profundas que simplesmente pode te impedir de algo que é natural entre seres humanos, que sabe o que é? A procriação. Você já imaginou que as suas feridas podem ser o motivo de você, por exemplo, hoje dizer que eu não quero ter filhos? Eu, inclusive, já atendi pessoas assim. Ele dizia, eu não quero ter filhos,
eu prefiro animais. E quando a gente foi evoluindo, chegou um momento que ele falou que não queria ter filhos porque o filho ia fazer com que a mulher dele não olhasse mais para ele, porque ele tinha sido pai na adolescência e isso já tinha acontecido. Ou seja, esse homem ainda está preso numa criança que está competindo com outra criança que seria o filho. Então ele prefere não enfrentar essa dor de se sentir abandonado e fala, não, eu não quero mais ter filhos. Muitas vezes são as mulheres que dizem isso. E nas mulheres isso é muito perceptível naquelas mulheres que dizem, não, eu sou independente, eu não quero ter filho, eu não quero ter obrigação. E é exatamente o medo dela tá nessa obrigação. De deixar de fazer aquilo que ela gostava. De deixar se sentir importante por conta dos lugares que ela frequentava. Das coisas que ela sentia. Gente, olha a profundidade dessas feridas que vocês estão carregando desde 1, 2, 3 aninhos de idade. Porque essas feridas começaram lá atrás. Começaram na sua infância. E elas foram se acumulando ao longo dos tempos. E esse acumular é em situações que se repetiram e que talvez você nem tenha se dado conta. Porque muitas vezes uma mãe percebe essa ferida do abandono, sabe o quê? Nos filhos. Porque sabe aquela mãe que diz, eu adoro quando eles são pequenos? Ela no fundo está querendo dizer, quando eles são pequenos, eles me dão atenção, que era o que ela queria. E é por isso que muitas ficam tendo vários filhos, exatamente porque ela gosta das crianças quando essas crianças são pequenas. Porque ela tá ali, ela tá se sentindo importante e é essa dor que ela tá apaziguando naquele momento. E já te adianto que essas questões, elas vão se acumulando, porque lá na frente, quando essa mãe, ela começa a ver os filhos crescendo, os filhos se tornando independentes, que esse é o caminho natural, gente. É as crianças que são extremamente dependentes irem crescendo e se tornarem independentes. E quando essas crianças se tornam independentes, já são adolescentes, já estão indo para adultos, essa mãe simplesmente acha que ela não tem importância. Muitas vezes começa a entrar naquelas chantagens emocionais de que ninguém olha pra mim, ninguém me ama. E simplesmente, se você é uma criança que sofre também com essa ferida do abandono, você acredita nisso e você entra numa relação de dependência emocional. E sabe o que acontece com a dependência emocional? Ninguém prospera, ninguém cresce, porque você está carregando as dores dos outros. Vou aproveitar e dar uma paradinha aqui para desejar uma ótima noite para quem está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já aproveito para perguntar para vocês, tá fazendo sentido? Conta aqui para mim, responde pelo chat ou manda coraçãozinho, que se vocês mandarem coraçãozinho, eu já sei que tá fazendo sentido. E já aproveito para falar com vocês que se vocês conhecerem alguém que você identificou nessa parte inicial, que tem alguma dessas características, que sofre com a ferida do abandono, já aproveita, já manda essa live, porque com isso você ajuda essa pessoa a ter um conteúdo que vai ajudá-la de alguma forma. E aproveita, manda para aquela mãe, para aquela amiga que muitas vezes tá sem saber como lidar com os filhos. Essa talvez seja uma oportunidade dela pensar um pouco nas relações que ela construiu e como ela está construindo essas relações com filhos. E, gente, o que é importante, deixa eu aproveitar enquanto vocês fazem isso. E a Regiane botou aqui, ó. Eu não gostar de ficar sozinha. Isso é dependência emocional, Yane? Sim. Por quê? O eu não gostar de ficar sozinha. Gente, quem é que não gosta de ficar sozinha? Criança ou adulto? Criança. Quem é que tem medo de dirigir? Criança ou adulto? Criança. Quem é
que tem medo de andar no elevador? Adulto ou criança? Criança. Quem tem medo de sair de casa? Adulto ou criança? Criança. E simplesmente, Regiane, quem tem esse medo de ficar sozinha tem muitas vezes muito forte essa ferida do abandono. E como eu disse, o abandono não é só você ter sido deixada propositalmente, como acontece, por exemplo, em situações que você foi abandonada e, por exemplo, você foi adotada. Não, o abandono acontece em casa. Quando às vezes você foi uma criança super protegida, que a sua mãe e seu pai não deixavam você fazer nada, era cheia de cuidados, era cheia de limites, aquela criação que é muito rígida, que era muito disciplinadora. Isso faz a criança se sentir abandonada, porque ela foi abandonada na sua necessidade. Ela não teve a sua necessidade feita, né? Atendida. Ela não teve a sua necessidade atendida. Porque, gente, essa ferida do abandono é formada no período que a criança tá ali da amamentação. Às vezes, o próprio fato dela não saber se comunicar claramente e ela chorar porque ela tá com fome. E a mãe, por exemplo, achar que ela fez xixi, achar que ela quer dormir, fazer outra coisa por ela e não dar a comida, faz ela se sentir não atendida. Ou ao contrário, porque muitas vezes quando o bebê é pequenininho, tudo que a criança chora, os pais pensam que o quê? É fome. Então tudo é dá o peito, dá o peito, dá o peito, dá o peito, dá leite. E muitas vezes a criança tava com uma roupinha que tava machucando, às vezes era fome, às vezes era, quer dizer, fome não, às vezes era frio, às vezes estava com xixi, com cocô, e muitas vezes os pais, principalmente nos primeiros filhos, tudo que é choro acha que quer mama, que quer mama, que quer mama. Então a criança não se sente assim atendida naquilo que para ela é importante. E quando a criança não se sente atendida naquilo que para ela é importante, ela se sente abandonada. Porque a necessidade dela não foi atendida. Então, as pessoas que sofrem com essa questão de ficar sozinha, que, por exemplo, não gosta de ficar em lugares muito cheios, que não gosta de lugares públicos, são pessoas que normalmente passaram por essa ferida. E que muitas vezes usam a comida, usam o álcool para disfarçar. Para não mostrar aquela fragilidade. Então, vocês precisam perceber que tratar as feridas emocionais vai influenciar a sua vida hoje. Vai te permitir sair de casa hoje. Vai te permitir andar no elevador hoje. Vai te permitir dirigir hoje. Porque agora você é um adulto e para isso você precisa cuidar dessa criança que está aí dentro de você e que não teve essas necessidades atendidas. Porque, gente, o que é essa criança interior? É a parte de você que é mais primitiva, é a parte de você que sente, é a parte de você onde estão as suas emoções. E quando você olha para isso, quando você cuida disso, você simplesmente está se mostrando para sua mente que agora você é adulto, que agora você é adulta e que agora você é capaz de cuidar de si mesma. E para você ser uma adulta, você precisa romper com os laços de dependência emocional. Que é com o pai, é com mãe, é no trabalho, são com amigos, que tem vários graus e várias formas. E aqui a Regina colocou, eu não gosto de dirigir nada, nem andar de bicicleta, eu sei, tenho medo. Ou seja, e muitas vezes, quem sofre com essas questões também tem medo de morrer. Por quê? Porque simplesmente a morte vem como essa coisa de abandonar. Porque para pessoas que têm essa ferida do abandono, gente, tudo é abandono. É você, por exemplo, mudar de trabalho, sair de uma empresa para ir para outra, você pode encarar com abandono. Então, todo ciclo que se encerra é um abandono. E por isso que a morte acaba sendo uma sensação de abandono. Porque é um novo ciclo. É por isso que o rompimento
distanciamento, a separação é um novo ciclo. E aqui ela botou, tenho muito medo de morrer. Só que o medo de morrer é a única certeza que a gente tem nessa vida. Essa é a grande questão que você precisa ficar atenta. Por que esse medo de morrer? Se essa é a única certeza. E enquanto você não coloca esse medo e enfrenta ele e traz ele para o mundo real, você simplesmente não consegue avançar. E aí eu vou dar uma paradinha para dar uma ótima noite para quem foi entrando, principalmente para minha querida amiga, a Lu Duarte, uma hipnoterapeuta incrível também, de lá do sul do país, que faz um trabalho lindo e tem inspirado várias mulheres. E que tem um programa dia de terça às 7h30, que é o Papo Hipnótico, onde ela traz várias pessoas que são vários hipnoterapeutas que têm sua história de superação através da hipnoterapia e tem papos incríveis que inclusive eu já tive lá contando um pouco da minha história. Tem alguns para pessoas, por exemplo, que sofrem com ansiedade, com fibromialgia. Tem, gente, história que vai se conectar com você lá, porque as histórias que estão lá são histórias de pessoas reais. Assim como eu, como você, como ela, que simplesmente se permitiram, porque a diferença de mim, da Luzia, pra você, é que a gente se permitiu se cuidar, é que a gente se permitiu olhar pra dentro de cada um de nós. Se você não se permite, simplesmente você fica presa nesse tipo de relação que te traz dependência emocional, que você não avança. Que você fica com medo, você é uma adulta que fica com medo de ficar sozinha, que fica com medo de dirigir. E aí, como é que você vai pro mundo se você precisa se comportar como alguém que precisa de alguém para te levar de um lugar para outro? Você não consegue nem se mover livremente. E você quer prosperar na vida? Fica complicado, né? A Luzia botou aqui, eu já esteve lá e arrasou, sua participação está no meu feed. Ah, maravilha! Aí, sempre que eu atendo alguém com problemas de vitiligo, eu sempre indico lá com fibromialgia. Por quê? Porque essas histórias inspiram e mostram pra vocês que nós também somos reais. Gente, tudo que eu falo aqui são coisas que eu faço e pratico na minha vida. O que eu não consegui superar ainda, eu nem trago, porque eu ainda não descobri como destravar. O que eu trago aqui são coisas que eu já vivi literalmente na pele e segui. Porque, por exemplo, doenças de pele, como é o caso do vitiligo, tem forte relação com essa situação de abandono. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer alguém que tenha vitiligo, psoríase e alguma questão assim, procura lá. São pessoas que passaram por conflitos de separação, de perda de integridade, de perda de proteção. Porque a pele tem esse papel de proteção. É a pele que faz a conexão do mundo com o outro. Sabe aquelas pessoas que normalmente se enchem de alergia? Tem algo ali que pra ela tá errado, que tá ferindo ela. Na forma dela se sentir, por exemplo, sem proteção, sem integridade. É aquela separação que estava ali e que está impactando ela e que muitas vezes ela não consegue verbalizar isso. Porque quem tem feridas do abandono, ela tem medo de falar o que sente, porque tem medo de ser julgada e das pessoas pararem de gostar dela. E assim, o que ela faz? Ela se deixa de lado. Olha como é importante você começar a identificar suas feridas para que você comece a perceber o que você está fazendo, o que está te prejudicando e qual ação você decide tomar para mudar isso. Porque não adianta saber se não agir. Essa é a grande diferença, tá? E eu vou daqui a pouco contar para vocês um caso de um cliente meu para vocês perceberem como isso é importante. A Lu botou aqui, muito bom saber, sua história me ajudou a tratar uma mulher que tinha depressão e a causa era o irmão gemelar, foi incrível, eu lembrei muito de você. Ah, gratidão, Lu, que bom que a minha história tem contribuído. E assim, eu tenho atendido várias pessoas com essa questão que muitas vezes nem sabem
aí, pra quem não conhece, eu vou fazer uma pincelada, aproveitar esse gancho que a Lu trouxe. Por exemplo, 10%, gente, das pessoas, quer dizer, 10% das gestações que acontecem são gestações de gêmeos que só nasce um bebê. E eu simplesmente fui uma dessas 10. E eu nasci sozinha. Então a primeira vez que eu me senti abandonada foi ainda na barriga da minha mãe. E como sem um processo profundo de autoconhecimento eu ia descobrir isso? Eu não nasci agora na época que tem ultrassonografia a todo momento, não, que as pessoas já sabem disso por conta dos exames. Eu nasci no século passado, na década de 70. Então, ultrassonografia não estava assim como é hoje, não tinha pré-natal como é hoje. E se não é olhando para mim, se não é trazendo as minhas memórias, as marcas que estão no meu corpo para descobrir e me ajudar a me curar, como é que eu ia conseguir fazer isso? É por isso que você precisa entender que a melhor forma de você cuidar de você, muitas vezes, é pedindo ajuda. Porque muitas vezes a gente acha, eu dou conta sozinho. Não, eu resolvo tudo, quer ser a Mulher Maravilha. Mas eu sinto em te informar, você não é e ninguém é. Porque a sua mente é tão sábia nesse aspecto que aquilo que mais te causa dor, o que é que ela faz? Ela tira da tua presença, ela tira do teu foco. As suas lembranças mais dolorosas, elas não estão aí postas, elas estão escondidas. Quantas de vocês, aproveita, conta aqui pra mim no chat, quantas de vocês simplesmente diz, eu não lembro da minha infância, a minha infância foi infância boa, mas eu não lembro de detalhes. Gente, é a tua mente querendo te proteger, não é nada mais do que isso. E ela botou, essa minha cliente também tinha uma dor emocional, a dor do abandono do irmão. Se sentiu em desamor a vida toda e sentia culpa por ter vivido, o irmão morreu. Ela nunca conseguiu ter um relacionamento amoroso e longo. E eu passei exatamente por isso. Porque tinha um vazio dentro de mim, do meu peito, que eu não sabia explicar. E como é que com esse vazio você se entrega a alguém? Você nem entende o que é que você está fazendo. Gente, então vocês estão percebendo como essas feridas acabam impactando você de uma forma que talvez você nem tenha notado? Você nem tenha se dado conta de como você está simplesmente se deixando de lado? Porque deixa eu te contar uma coisa, e eu vou te falar isso porque, como eu disse, essa foi uma das minhas grandes feridas. Sabe por que muitas vezes aparece na sua vida as pessoas que te abandonam? Simplesmente porque você se abandonou muito antes. Ela disse exatamente essa frase, eu tenho um vazio e não sei do que é, só nunca preenche. E esse vazio, aproveitando essa deixa da Lu e esse caso que ela trouxe, se você não sabe o motivo, ele realmente nunca é preenchido. E qual é a grande questão da gente ter esse vazio que não está preenchido? Sabe o que acontece? Na natureza não existe espaço vazio. Então você busca formas de preenchê-lo. E aí, muitas vezes, é focando no trabalho, nas questões de dependência emocional, porque você está buscando fora aquilo que você não tem dentro. Porque você precisa entender que quando você tem a ferida do abandono e você está sofrendo por ela, você já se abandonou. Porque eu aposto que essa cliente da Luzia, que estava lá com depressão, ela não estava se arrumando, ela não estava se embelezando, ela não estava feliz, porque um dos sentimentos mais frequentes de quem tem a ferida do abandono é a tristeza. E o que é a depressão? É essa tristeza profunda. E uma pessoa que está com depressão, que não se arruma, que não se cuida, que está achando que o outro
é o principal, é o que faz ela feliz. Conta pra mim, essa pessoa, ela fez o quê? Ela se abandonou. Então, o universo coloca ela em situações para ela aprender com esse ciclo. E eu me pus em vários movimentos desses e eu não percebia. E a pessoa que sofre com essa questão do abandono, ela simplesmente é uma pessoa que gosta de se vitimizar. Porque quando você é vítima, as pessoas te dão atenção. Quando você tá lá de coitadinha, sofrendo, encolhidinha, as pessoas olham pra você. E aqui a Lu botou, ó, bem isso, o infeliz total. Quase desistiu de viver. Desistiu de viver. Sabe por quê? Ela desistiu de viver? Porque simplesmente ela se abandonou. Ou seja, a ferida que ela carregou a vida inteira é a ferida que, se ela não curar, ela não vai viver. E é por isso, Regiane, que você fala, eu tenho medo de morrer. Mas mentira, você tem medo de viver. Você tem medo de se expor pro mundo. Você tem medo de se mostrar. Principalmente porque quem tem a ferida do abandono normalmente são pessoas que... Elas são pessoas que são mais sensíveis, que gostam de acolher. E são pessoas que gostam de falar. São pessoas que gostam do contato. São pessoas que gostam de pessoas. E como é que você vai entrar numa relação que você tem medo de ser abandonada? Então você acaba virando depósito. Você é amiga de todo mundo. Aquela que está solícita para ouvir os problemas de todo mundo. E quando você é essa pessoa que está ali disponível para ouvir o problema de todo mundo, muitas vezes você sofre com isso, você pega a responsabilidade para resolver o problema que é do outro. E é aí onde moram as grandes questões que te impedem de avançar na tua vida. Se você está preocupada com a vida dos outros e não com a sua, como é que você vai mudar? Como é que você vai crescer? E a Lua até colocou aqui, ó. É isso, ela é vítima do universo. Gente, eu nem me percebia como vítima, porque quem sofre com a ferida do abandono também gosta de bater no peito e dizer, eu sou independente. Pra dizer que não precisa do outro. Quando, na realidade, é uma das feridas que mais traz dependência emocional. Então, o que é que eu fazia? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a progredir na minha carreira, e à medida que eu avançava na carreira, eu não queria me relacionar com ninguém, porque eu falava, ah não, tá se relacionando porque eu tenho isso ou porque eu tenho aquilo. Então eu não queria me relacionar com ninguém. Mas no fundo o que é que eu tinha? Era medo. Então, quando eu me aproximava de alguém, quando eu percebia que eu estava gostando, o que é que eu fazia? Ah, não quero mais, terminava. Era a forma que eu tinha de me proteger. Então, vocês estão percebendo como todos os meus comportamentos durante a minha vida foram modelados e trilharam por conta desse abandono? Eu fiquei a vida toda com medo de ser abandonada novamente. Quando, na realidade, eu fui a primeira pessoa a me abandonar durante essa vida. E fala pra mim, isso tá fazendo sentido pra vocês? Já coloca um coraçãozinho aqui ou responde no chat pra eu entender que tá fazendo sentido. A Dea, uma ótima noite, Dea. Dea também é maquiadora daqui de Salvador, faz um trabalho incrível. Seja muito bem-vinda. Então, é importante você entender que as feridas do abandono são exatamente as feridas que te impedem de estar prosperando na sua vida. Porque quem tem ferida do abandono normalmente tem uma baixa ambição. Ou seja, são aquelas pessoas que elas não querem sair muito da zona de conforto dela, sabe por quê? Porque ela não quer abandonar ninguém. Porque ela quer estar ali perto de todo mundo, ela tem medo de ser abandonada de novo. E como ela tem medo de ser abandonada, o que é que ela faz? Ela fica no mesmo lugar. Então,
Então, ao invés de crescer profissionalmente em relacionamentos, ela simplesmente tá ali, presa no medo de ser abandonada, sendo que ela já fez isso com ela. A Regiane botou aqui, ó. Eu fazia antes, eu sempre terminava quando achava que já estava gostando. Eu falava que não conseguia me apegar a ninguém. Exatamente. Por quê? Porque você não queria se apegar. Porque você não queria passar pela situação de abandono novamente. Só que, se você já se abandonou, muitas vezes o outro vem para exatamente te mostrar aquilo que você não estava vendo. Para você começar a se olhar e se cuidar de uma forma diferente. Para você se permitir ser cuidada. Para você se permitir ser amada. Mas quem sofre com a ferida do abandono, ela não consegue sentir isso porque ela não consegue ser ela mesma. Ela se adequa ao padrão do outro. É por isso que você não se posiciona, é por isso que você não diz o não, é por isso que você não impõe um limite, é por isso que você aceita ser traída e não fala nada. Exatamente porque essa dor do abandono tá aí te perseguindo. E como esse abandono traz esse vazio que a Luzia até trouxe da cliente dela, que foi esse vazio que eu falei há pouco atrás, e na natureza não existe, no universo não existe espaço vazio, sabe como é que você ocupa esse vazio? Muitas vezes é com comida. E é por isso que muitas vezes você não consegue emagrecer. Você faz dieta, você tá fazendo atividade física e você não perde uma grama. Sabe por quê? Porque a sua mente entendeu que você precisa se sentir importante, que você precisa ser grande para isso. Porque é mais fácil você não olhar para um objeto que é pequeno ou para um objeto que é grande. Então, você começa a ganhar peso porque você quer atenção, você quer se sentir importante. E você precisa entender que isso acontece de forma inconsciente. Se eu te perguntar, você vai me dizer, não, Iane, eu não percebo nada disso. Eu sinto todo mundo me dando atenção. É verdade? Gente, eu já atendi, não foi uma, não foram duas clientes que simplesmente não quiseram dar continuidade no processo, sabe por quê? Porque quando falava em se livrar de ansiedade e depressão, ela dizia, mas se eu não ficar doente, os meus filhos não vêm me visitar. A mesma coisa com o peso. O peso pode ser o seu local de destaque. Ser grande e chamar a atenção das pessoas pode ser o seu lugar de destaque. Pode ser isso que o peso, pode ser essa função que o peso tem na sua vida. E enquanto você não mudar essa chave aqui na sua mente, de entender que para você ser importante, que para você ter destaque, para você não ser abandonada, você não precisa ser grande. Não adianta dieta, não adianta atividade física, não adianta cirurgia bariátrica. Por quê? Porque você volta a engordar porque você não tratou a causa. Para você simplesmente mudar um comportamento e mudar algo que está aqui na mente, para você resolver isso de forma definitiva, você tem que resolver isso aqui na sua mente. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Não adianta ficar utilizando artifícios, gastando dinheiro com remédios, com dietas, se você não trata dentro de você, porque o problema continua. É por isso que mesmo nos casos de ansiedade, de depressão, o que acontece? Os médicos recomendam que façam uma terapia conjugada. Por quê? Porque os remédios tratam os sintomas, mas a causa continua sem ser tratada. Então é preciso que você olhe para essas feridas para resolver. E esse resolver é tratá-las de forma que elas não doem você e que você volte a se cuidar.
é para que esse abandono que ficou preso lá atrás, você deixe isso de lado e você volte a se amar, e você volte a se acolher, e você volte a proteger essa criança que existe aí dentro de você e que simplesmente foi colocada de lado. Porque o que eu abandono, eu sou importante e deixei de ser. E foi isso que você fez ao longo da sua vida. Você em algum momento começou a desistir de você. E aí você vem e me diz que tá com medo de morrer. Não, você tá com medo de viver. Porque se você não sai de casa, se você tem medo de se relacionar, se você tem medo de sair sozinha, de dormir sozinha, de dirigir, de avançar na sua carreira, de ter um relacionamento, de ter filhos, você tá com medo de morrer ou de viver? Gente, vocês precisam ter esse tipo de consciência. E aqui, Regiane, eu não me sinto importante pra ninguém. E a minha pergunta é: você se sente importante pra você? Porque eu também já fui essa pessoa que não me achava importante pra ninguém. Gente, na época que o vitiligo voltou a crescer, que foi quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, lá atrás, sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a me sentir com aquele vazio, eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Sabe o que foi? Eu pensava, se eu morrer hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Eu não tenho importância pra ninguém. E o que é eu não tenho importância pra ninguém? Eu não tinha importância nem pra mim. Eu engordei, eu não me arrumava, o meu corpo vivia cheio de dores, o vitiligo crescendo, eu sendo traída e fingindo que não estava vendo. Quando eu não aguentava, brigava, ele falava que tinha acabado, e aí eu fingia que acreditava. E isso era vida? E eu tava preocupada se eu era importante pro outro? Eu não tava sendo importante pra mim. Sabe quando tudo mudou? Quando eu me coloquei na minha prioridade. Quando eu falei, opa, já te abandonei por tempo demais, agora é hora de olhar pra você. E como é que a gente olha pra gente? É se cuidando, é se amando, é se protegendo, é se acolhendo. Só que, se eu fizesse tudo isso sozinha, eu ia chegar onde estou hoje? Não, porque eu não tinha o conhecimento que eu precisava para fazer o que eu faço hoje. Eu não tinha o conhecimento que eu precisava para me reconhecer. Gente, era impressionante. Eu não percebia nada das coisas que eu falei aqui para vocês, eu percebia. Eu não sabia que eu tinha uma dificuldade de dizer não. Eu não sabia que eu não colocava limites. Eu não sabia que eu não me sentia importante. Eu não percebia nada disso. Se eu não tivesse pessoas que me guiassem, que me mostrassem, que me fizessem refletir sobre essas coisas, eu estaria lá. E muito pior. Porque o corpo doendo cada vez mais sem força, mais sem energia, sem vontade de trabalhar, sem vontade de ir numa academia. Eu moro em Salvador, podia estar o sol mais lindo do mundo, pra mim era como se fosse um dia de chuva. Era isso. E quem foi que me abandonou? Foi outra pessoa? Não, fui eu. Fui eu que me permiti chegar nesse lugar. Sabe por quê? Porque quem sofre com a ferida do abandono tem muito esse perfil da vítima, do dependente. E quando você tem esse perfil de vítima, de dependente, você quer que o outro te salve. Então, a minha vida eu queria que alguém viesse me ajudar, mas muitas vezes eu também dava uma de salvadora. Eu começava a querer ajudar todo mundo, a fazer por todo mundo, a dizer qual era o caminho, sendo que eu não fazia isso na minha vida. Então, Regiane, reflita o quanto você está sendo importante para você. Porque
Gente, se a gente não é importante pra gente, a gente não vai ser importante pra mais ninguém. Porque o seu valor, quem se dá é você. São seus comportamentos, é a sua postura que diz quem você é. Não é a opinião dos outros, não. Hoje estou assim, aconteceu um acidente de carro comigo, estou tomando até remédio, o terapeuta pediu para eu voltar a treinar, mas estou sem vontade. Ela desce chinelada na cara. Mas por quê? Você precisa tratar esse trauma e adiantar. Provavelmente já tinha alguma ferida aí se colocou em prova, aconteceu algo de errado, e aí tipo eu desisto. Gente, a vida é assim. Eu não sei se vocês já viram um eletrocardiograma, mas como é que ele é? Que é aquele exame que vê o coração, ele sobe e desce, ele sobe e desce, ele sobe e desce. Se ele tá reto, se ele tá parado, a pessoa morreu, não tem vida. Então, a gente vai ter problemas, a gente vai ter obstáculos, as questões vão vir e os problemas vão aparecer e vão desaparecer. Mas você é um adulto, e o que é que adulto faz? Adulto resolve problema. Gente, eu fiz vários movimentos e desde que eu comecei a minha jornada, por exemplo, o vitiligo, ele sempre diminuiu. Ele vinha diminuindo gradativamente ao longo desses anos. Só que o ano passado eu resolvi fazer uma mudança que foi mais drástica pra mim. Eu resolvi deixar 23 anos de serviço público pra trás pra empreender. E quando eu comecei esse movimento, com muito medo, porque a vida toda foi de serviço público, eu tive muito medo. E a minha mãe falou, né, que não achava que era uma boa ideia e tal. Mas eu falei, não, eu vou. E, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu me senti muito só. De alguma forma, ainda me sinto, porque os meus amigos são todos do serviço público. A maioria acha que eu fiquei louca. E aí tá tudo bem. Só que as minhas feridas de abandono, elas começaram a se assanhar. E aí o que aconteceu? O vitiligo cresceu. E eu nem percebi. Quando eu percebi, ele já estava grande. E quando ele cresceu, eu comecei a ir para um caminho de falar, de sofrer. Eu falei, poxa, meu vitiligo cresceu. E eu me senti uma impostora por falar algo que eu não estava vendo em mim. E aí eu me toquei. Opa! Sabe que ele cresceu? Você está fazendo algo diferente, você está se desafiando. Continue, que você vai dar conta disso. Você vai resolver. E eu continuei. E tô eu aqui. E depois que eu entendi que ele veio me mostrar que eu tava me sentindo sozinha de novo, eu comecei a fazer o quê? Outros movimentos. Eu comecei a me conectar com pessoas, com outras mulheres que são empreendedoras. Eu comecei a participar de mentorias que tem mulheres que estão empreendendo. Eu entrei em grupos aqui em Salvador para eu conhecer pessoas. Por quê? Porque foi a forma que eu achei de me sentir acolhida. Porque eu gosto de estar perto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de um abraço, eu gosto de um carinho. Então, eu preciso estar em ambientes que eu faça isso, que eu tenha esse contato. Tem gente que não precisa, mas eu preciso. Quem sofre com a ferida do abandono precisa disso, porque precisa de afeto, precisa de atenção. Quando não tem, sabe o que vai acontecer? Vai compensar na comida. E aí entra em bulimia, compulsão alimentar, engorda e não consegue emagrecer. Vai compensar no álcool, vai se anestesiar, então bebe sem parar. Aí, Adel, conheço você através do evento de empreendedora. Exatamente, eu fui me movimentando para estar em ambientes com pessoas, porque já que eu gosto, eu preciso estar nesse lugar. Foi a forma que eu achei de me fortalecer. Então, qual a importância de você entender qual é a sua ferida e de olhar para ela e começar a tratá-la? É simplesmente a questão de você entender qual é esse teu lugar, como é que você trata, o que é que nessa ferida você vai trazer de bom e o que é que você vai trazer de ruim.
E, por exemplo, para quem sofre com a questão do abandono, são pessoas que são mais sensíveis, que são mais acolhedoras, que são comunicadoras. Então, aproveita isso. E aí a Ideia colocou aqui, ó, tava falando com uma pessoa que tem vitiligo também, e falei com maior orgulho de você e da sua aceitação semana passada. Vou até indicar seu perfil. Muito obrigada, Ideia. Por quê? Porque se aceitar é o primeiro passo. E, como eu disse, o vitiligo tem uma função. E hoje, pra mim, eu já percebo que eu tenho que pra mim o vitiligo vem com essa função de destaque, de atenção. Que eu tô buscando tirar. Pra a minha mente entender que eu não preciso do vitiligo pra me sentir importante. Mas eu já consegui. Por um tempo sim, por outro não. Por quê? Porque ainda tá no meu inconsciente, mas eu vou tirar. Por quê? Foram 30 anos. Foram 30 anos convivendo com vitiligo. E na primeira vez que uma mancha cresce, eu vou me desestruturar e achar que nada que eu fiz serviu? É a mesma coisa, Regiane. Quantas vezes você saiu de carro? Passou por um acidente? Isso é motivo para você parar de dirigir? Gente, quem tem filho pequeno ou criança pequena em casa, vocês já viram? Quantas vezes você caiu para aprender a andar? Ou você acha que na primeira vez que você levantou, se apoiou, você saiu andando? Inúmeras, milhares, e você não desistiu. Quando era uma criança, quando era um bebê, porque agora, depois de adulto, você acha que você precisa, quando cair, não levantar nunca mais. Caiu, levanta. Como diz a música, caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E, gente, esse é o movimento que vocês precisam fazer para se curar dessas feridas que estão aí, impedindo vocês de prosperarem. Seja na vida financeira. Claro, se você é uma criança, como é que você vai criar dinheiro? Se você é criança, se você se sente como uma criança, como é que você vai vender algo? Como é que você vai se posicionar e crescer na sua carreira? Ter uma posição de destaque? Não vai. E aí muitas pessoas, quando entram em contato comigo, falam: ai, Anne, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: claro, é óbvio. Se você não cresce, se você não avança profissionalmente, como é que você vai ter dinheiro? Não vai. É simples assim. Ah, eu não consigo ter um relacionamento. Claro. Se você é uma criança, o que é que você atrai? Um homem? Quantas vezes você vê uma mulher falando: eu quero um homem assim, assado, assim, um homem perfeito. E aí quando você pergunta pra ela: e quem é você? Ela não tem essas qualidades. Gente, um homem não vai olhar pra uma criança. Um homem protetor, exigente, que tá evoluindo, que é bem financeiramente, não vai olhar pra uma mulher que se comporta como uma menina. Que tem medo de sair de casa, que tem medo de dirigir. Não vai. Então, como é que você quer construir um relacionamento saudável se você não é essa pessoa? Você simplesmente está interessada nessa questão de ser atenção, de ser um bibelô. E ainda você não se entrega para essa pessoa porque você tem medo de ser abandonada. Você vai atrair um homem? Não, você vai atrair alguém que vai te abandonar, porque quando encontrar uma mulher vai te largar por outra pessoa. Então, autoconhecimento é um investimento que você faz em você para você construir a vida que você quer. E sem esse movimento você não evolui. É simples assim. E eu vou dar um exemplo para vocês. Que é um exemplo para vocês verem de onde que as pessoas erram. Para quem não sabe, mas aqui eu já vi que tem muitas aquelianas. Eu sou da turma do Ansiedade que Liberta. Da turma 13, que é uma turma do meu mentor, o Cleiton Costa. Que faz um trabalho incrível de mostrar pra gente essa questão
de propósito de vida, de raízes da ansiedade, de raízes que te prendem e que te impedem de prosperar, de feridas emocionais. E foi neste curso, no AQL, que eu comecei a ter os meus primeiros despertares. E o ano passado, um cliente entrou em contato comigo, começou a conversar. Ó, a Regiane colocou aqui, ó, nossa, eu não sabia que tinha esse abandono e que era tão forte na minha vida. Imagine. Ou seja, ela estava cega para o problema. Agora que ela sabe, ela pode buscar resolver. E gente, esse faz parte dos erros. É você achar que você dá conta de tudo sozinha, como eu achava lá atrás. Por quê? Quando a gente não tem determinado conhecimento, a gente não enxerga. Quando a gente entra em contato com outras pessoas, é como se a gente pegasse um novo óculos e botasse para enxergar aquela realidade. É aí que a gente aprende. É aí que a gente muda. É aí que a gente faz um movimento para crescer e avançar. E aí o que é interessante? Eu sou da turma 13 de abril de 2021. E aí o ano passado, um rapaz entrou em contato comigo e começou a conversar por conta da ansiedade e de repente ele me disse que era do AQL e tal, mas que estava interessado em fazer um tratamento individualizado comigo. E aí a gente começou. A minha ferramenta de base é a hipnoterapia, né? Que ajuda exatamente nesse processo de descobrir quais são as feridas emocionais que estão escondidas aqui dentro. Porque elas estão escondidas, elas estão... Aí as pessoas dizem que não tem lembranças, e eu digo, na realidade, elas estão esquecidas. E aí, nesse atendimento, quando a gente começou, ele me falou, eu sou da turma 13. Eu falei, você é da mesma turma que eu. E ele, mas eu ainda tinha medo de dirigir, ainda tinha medo de viajar, ainda vários medos. E aí ele falou, mas eu já fiz o curso 3 vezes e continuo assim. E Anne, eu não fiz outro porque eu ainda não aprendi tudo. E aí eu perguntei pra ele, o que foi que você colocou em ação? Nada, porque ele só estava preocupado em aprender. E gente... E não é sobre aprender, é sobre agir. Você precisa agir. Por quê? Porque é a ação que faz a mudança acontecer. A Rita perguntou se eu atendo com hipnoterapia online. Atendo, Rita, e com os mesmos resultados. A gente faz adaptações na técnica, mas os resultados são os mesmos. Porque, inclusive, quando eu fui... Gente, eu me tornei hipnoterapeuta porque primeiro eu passei pelo processo. E o meu primeiro processo de hipnoterapia, por exemplo, foi no período da pandemia, foi online. E aconteceu e eu tive resultados excelentes. E aí depois, quando eu me tornei hipnoterapeuta, eu atendo online também. Claro que eu vou dizer pra vocês, eu amo atender presencialmente porque eu já disse, né? Eu gosto do abraço, eu gosto do toque, eu gosto desse olho no olho. Mas... atendo online também e com resultados expressivos dos meus clientes. Por quê? Porque se a gente estabelece essa relação de confiança e a gente adequa a técnica, o processo acontece da mesma forma. E o que é importante? É que você vai descobrir coisas que você não sabia. Por quê? Porque você está recebendo ajuda de alguém que está olhando as suas questões de um novo ângulo. E são essas as provocações que eu acabo fazendo durante os atendimentos e que fazem você mudar. Por quê? À medida que você começa a tratar, por exemplo, essa ferida do abandono, que faz você não dizer o não, que faz você não se impor, que faz você não entrar num conflito, que faz você ter medo de dirigir, que faz você não se posicionar, o que acontece? Se você mudar isso, você começa a agir diferente. Porque se você não tem mais medo de dizer não, e alguém fala, Regiane, faz isso pra mim, e Regiane não quer, ela simplesmente fala, eu não quero fazer. E pronto.
A Rita botou aqui, ó, maravilha, show. Se, por exemplo, você resolver essas questões e aí a Ana precisa dirigir para uma outra cidade porque é um trabalho que é melhor e ela já se sente mais confiante, ela vai lá e dirige, ó, ela prosperando. Só pelo simples fato que a mente dela entendeu que ela é capaz de dirigir, que ela é um adulto. Gente, tratar as feridas emocionais não é luxo. É necessidade para quem quer viver. Agora, se você tá com medo de viver, tudo bem. Aí você continua com aquela historinha de eu tenho medo de morrer e não faz nada. É mentira. Porque você tá morto em vida. Se você não faz o que quer, se você não vai para onde você quer, se você não tem sonhos, você não tá vivendo. Acordem. Isso é o básico. E eu tô falando pra vocês porque quando eu olho hoje pra minha vida, que eu acho que eu tinha feito um monte de coisa, eu percebi que eu fiz muita coisa profissionalmente. Foi onde eu me desenvolvi. Mas emocionalmente eu era uma criança. Querendo colo. E meu último relacionamento foi que me mostrou isso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não enxergava? E eu comecei a ver todos os meus outros padrões. E por que eu não me permitia viver um relacionamento? Porque eu tinha medo. Ou seja, eu tava com medo de morrer ou de viver. De viver, gente. De viver uma nova experiência. Então não se acanhem. Não se escondam. Se permitam viver. E como eu disse, é uma linha reta de só de alegria? Não. Mas é uma linha que você pode construir, ó, que tá subindo, que tá te melhorando. Porque se eu não tivesse me tratado lá atrás, quando essa mancha, inclusive é essa mancha aqui na minha testa, quando ela apareceu, sabe o que eu ia fazer? Eu ia simplesmente me esconder e ficar lá no meu quarto chorando como eu fazia antigamente. E aí eu falei, quer aparecer aí? Beleza. Deixei ela aí, tô aqui fazendo o que eu quero fazer, porque agora o vitiligo não me limita mais. E se ela tá achando que é assim que eu vou chamar a atenção, paciência da minha mente, mas eu vou ensinar ela que ela não precisa mais disso para ter atenção. Mas foi a forma que eu passei 30 anos fazendo. Então, eu tenho que me permitir ter um tempo para mudar, não vai ser da noite pro dia. Então, o meu convite para vocês é para que vocês se permitam olhar para dentro de vocês para resolver essas questões que estão impedindo vocês de prosperar na vida. E seja financeiramente, seja no relacionamento, e seja com a sua saúde. Às vezes, é no emagrecimento que isso está impactando a sua vida. E não se permita se deixar de lado. Não se permita se abandonar. Olha para a tua vida e começa a olhar se você está se abandonando. Porque se você tiver, é sinal de que a tua vida, a tua ferida está aí aberta. E se quiser ajuda para tratá-la de forma definitiva, é só depois, ou aqui ou no direct, mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te mostrar como a hipnoterapia pode te ajudar nessa jornada. Um método muito mais eficaz, muito mais rápido e que simplesmente vai te ajudar a identificar quando esse abandono começou e principalmente vai te mostrar que você é importante, que você é amada e que você pode ser protegida pela pessoa mais importante da sua vida. E sabe quem é essa pessoa? É você, que tá aí desse outro lado, me ouvindo, se permitindo se conhecer um pouco mais. Porque esse conteúdo, ele começa a te despertar para situações que talvez você nunca tenha percebido. E eu espero, do fundo do meu coração, que essas palavras tenham te ajudado a tapar um pouco desse vazio
que quem sofre com a ferida do abandono tem dentro do peito e que muitas vezes nem sabe o que é. Fica um misto de emoções que muitas vezes você nem sabe explicar. Algumas pessoas chamam de angústia, outros vão para a tristeza e falam de depressão. E tudo isso causado por uma simples, mas complexa situação que te gerou o sentimento de abandono. E você precisa entender que esse sentimento foi a forma como você sentiu, como você percebeu. Não quer dizer que você de fato foi abandonada, mas você era uma criança que se sentiu abandonada, tá? Aqui a Ana botando show, tudo verdade. Então, eu espero que essa live tenha trazido muitos insights para vocês e como uma forma de agradecimento, se vocês puderem, eu vou amar saber e vai ser uma forma de vocês aprenderem ainda mais, porque quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, a gente simplesmente aprende mais, porque a nossa mente entende, opa, se ela tá repetindo isso é porque isso é importante. Então, isso vira mais uma chave aí pra você. Então, o que é que eu vou pedir pra vocês? Quando eu salvar essa live, ela vai ficar salva. Eu quero que vocês coloquem nos comentários qual é o seu maior insight. O que é que realmente você falou, isso eu não estava enxergando, e agora, ó, que você tirou esse óculos e botou um óculos novo, eu sei qual é o meu caminho, qual o comportamento, qual a ação que eu vou ter. E a Regiane botou aqui, obrigada, Anne. Nossa, eu fiquei com muito mais esperança agora. Que bom, Regiane, olha. Pra mim, essa live já valeu, porque ter ajudado uma pessoa que seja, pra mim já faz toda a diferença. Isso mostra que vale a pena no próximo domingo estar aqui de novo falando pra vocês, gente. Por quê? Porque a gente precisa entender que quando a gente desbloqueia uma pessoa, é o mundo que a gente está transformando, porque ela vai se conectar com outras pessoas que ela também vai impactar. E assim a gente vai mudando o mundo todo. Porque a gente não vai precisar, a gente não muda o mundo de uma vez, mas a gente consegue mudar o nosso mundo. E se a gente muda o nosso mundo, a gente já vai tornando a nossa vida muito mais leve e feliz. E é isso que eu venho fazendo com a minha jornada. E foi isso que quando essa manchinha nova apareceu, eu falei, tudo bem, eu te recebo, eu te aceito e eu me curo. Fique aí enquanto você quiser, mas você agora não tem mais o poder de me parar. E aqui tô eu, com vocês, falando daquilo que toca o meu coração, que eu tenho buscado fazer na minha vida. E, gente, não é sempre tudo 100%. Eu não faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas o que eu faço é, todo dia eu faço algo melhor. Então, eu preciso ser melhor apenas do que eu fui ontem. Eu não preciso ser melhor que mais ninguém. É só comigo. E quando eu comecei a me olhar dessa forma, eu comecei a me cobrar menos, eu comecei a me desenvolver mais, porque eu comecei a me preocupar muito mais comigo, a me dar muito mais atenção, a me dar muito mais acolhimento. E eu espero que você também faça isso com você na sua jornada. Se proteja, se ame, se acolha e seja sempre, a cada dia, se torne a sua melhor versão. Porque essa live, ela foi melhor do que a anterior, mas essa foi muito pior do que a que eu vou fazer na próxima semana. Por quê? Porque o meu objetivo é ser melhor a cada dia. Beijo no coração de vocês. Se permitam, assistam, compartilhem essa live com quem vocês acharem que merece. E não esqueçam de colocar teu insight aqui, porque o seu insight, além de te ajudar a aprender mais, pode ajudar outra pessoa a tirar o óculos que tá fazendo ela não enxergar o que é que tá aprisionando, ó. Beijo no coração de vocês, uma excelente semana e vamos que vamos!